Secretário, por falar ali em questões regionais, inclusive envolvendo bancadas estaduais, qual é a situação de os portos e trens? O Porto de Santos, por exemplo, aqui em São Paulo, que é vital para a nossa economia, ser privatizado está demorando. Tem docas no Espírito Santo, tem, no caso dos trens, a Transurb em Porto Alegre, CBTU em Minas Gerais. Como é que está a agenda em relação a eles? Olha, vamos primeiro para docas, tá? Então, esse ano a gente já consegue licitar o Porto de Vitória, então isso já vai ser um gol muito importante para a gente, até para servir de modelo. No ano que vem a gente consegue desestatizar o Porto de Santos, então é uma concessão combinada com o processo de privatização. Também vai ser fantástico, o maior porto da América Latina, né? O ministro Tarcísio está diretamente envolvido nesse processo, muito comprometido com isso. E na última reunião do PPI, que é o instrumento que a gente usa, o CPPI é o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, que é composto por 7 ministros e 3 presidentes de banco, né? Então, esse conselho qualificou a Codeba, que é o Porto da Bahia. Então, também entrou, essas modelagens também começaram. Então, em termos de portos, temos esses 3 projetos já engatilhados, tá? Na questão de trens, hoje, curiosamente, o Brasil, o governo federal, opera 6 praças de trens urbanos no Brasil, ou seja, 6 regiões metropolitanas. A gente tem Porto Alegre, Belo Horizonte, Maceió, Natal e João Pessoa, né? E Recife, né? Então são 5 de CBTU e uma da Transurb, que é Porto Alegre. Esse sistema custa para a gente 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Só que o curioso é o seguinte, quem paga por isso são os 27 estados. Porque todos os cidadãos brasileiros pagam impostos. Então, por que a gente pega imposto de 27 estados e direciona para 6 regiões metropolitanas, né? Num sistema que nos dá um déficit de 1,2 bi ano. Então, o que a gente vai fazer? Transurb, esse ano a gente já consegue licitar, um projeto fantástico que coloca não só um choque de eficiência e qualidade, ali a gente está falando de trens com 35 anos de idade. Tem alguns um pouco mais novos, mas a grande maioria das composições com 35 anos de idade. Então, um choque de qualidade associado a uma transformação da cidade, porque tem muitos imóveis, muitos terrenos ao longo disso, que a gente vai conseguir criar espaços públicos completamente novos, né, junto com a região das docas ali de Porto Alegre, fazer um projeto maravilhoso para a transformação da cidade, né? Porque quando a gente fala, hoje, desculpe o parênteses aqui, mas o Brasil hoje tem uma baixíssima produtividade. Esse é o grande problema do Brasil. O Brasil envelheceu antes de enriquecer, tá? Então, a partir de 2040, a população economicamente ativa começa a cair. A partir de 2049, a gente tem mais aposentados do que jovens no Brasil. Então, a gente precisa urgentemente ter um choque de produtividade no Brasil. E 85% da população do Brasil vive em cidades. Então, quando a gente fala em aproximar o cidadão do seu emprego, ou seja, moradia e emprego, isso é um choque de produtividade na cidade. Então, quando a gente fala em mobilidade urbana, isso é fundamental. Não é possível uma pessoa demorar 2 horas entre a sua casa e o seu trabalho e depois mais 2 para voltar. Você está condenando a próxima geração daquela família, porque aquela mãe não tem tempo de cuidar do seu filho, tirando 4 horas da vida dela por dia. Então, esses trabalhos de mobilidade urbana são fundamentais. E quando a gente incorpora esse projeto, habitação, né, novos espaços urbanos, a gente de fato transforma a vida daquela cidade. Então, esse ano temos 2, mas a gente, na sequência, faz as outras 4 praças de CBTU.